Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou para você uma excelente tarde de terça-feira. Vocês sabem que terça é dia de falar de saúde por aqui, então já chama aquela amiga, aquele amigo, já fique com a gente. Se não der para assistir pela televisão, não tem problema, já pega pelo YouTube, que também estamos ao vivo por lá. E vem comigo porque hoje nós vamos falar sobre uma realidade que atinge muitos trabalhadores, que é a cobrança, a corrida contra o tempo, os desgastes emocionais que estão levando as pessoas a um distúrbio muito sério, que é a síndrome de burnout. Então, por aqui nós vamos receber a psicóloga para orientar sobre esse assunto. No quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, tudo sobre o diagnóstico e tratamento da endometriose, que é uma doença que atinge muitas mulheres. E também vamos explicar sobre o anticoncepcional masculino. Eita, que esse assunto tá dando o que falar, hein? E nesse mês das mães, vamos anunciar qual foi a ganhadora, a escolhida para receber um procedimento estético no nosso quadro De Dentro para Fora. Então, já fiquem à vontade por aí, venha comigo que o Band Mulher já começou. Bom, a gente começa aqui sobre um assunto muito importante que é necessário falar. Às vezes você sente um cansaço, um esgotamento, uma dificuldade para concentrar. E esses são alguns sintomas de quem está talvez no limite. E quando se fala então de excesso de trabalho, pois é, e esse distúrbio tem um nome, viu, que é a síndrome de burnout. Por isso eu estou recebendo aqui a psicóloga, a doutora Ana Duarte, para trazer orientações, esclarecimentos sobre esse assunto que está em alta. Bem-vinda, doutora, boa tarde. Muito boa tarde e agradeço pelo convite. Não é uma notícia muito boa que eu venho trazer, mas precisamos falar mais sobre o burnout. Burnout é uma síndrome e o nome vem burnout, o fogo de fora. Ela é causada pelo esgotamento no ambiente de trabalho. É difícil, né, fazer o diagnóstico, não posso afirmar que é uma coisa tão simples quanto outros transtornos, outras doenças mentais, mas precisamos falar sobre isso para tratar de fazer logo a prevenção. É algo que vem cada vez mais acontecendo e impactando no rendimento e na saúde mental das pessoas, né? O que está acontecendo? As pessoas estão se cobrando mais ou então as empresas estão exigindo mais? O que está acontecendo? Uma mistura desses dois fatores, né? Existe essa cobrança tanto externa quanto interna. Nós vivemos hoje, né, um mundo onde você vale aquilo que você produz. Eu tenho percebido nos meus pacientes a dificuldade até de descansar. Tem dificuldade de ter o ócio, de não fazer nada. Uma dificuldade de impor limite também no seu horário de trabalho, respondendo e-mails fora do horário, atendendo ligações fora daquele horário. O WhatsApp nem se fala, né? WhatsApp 24 horas ligado. Então a gente vem falar a importância de colocar limite saudável e entender justamente isso que você me perguntou. Se essa cobrança ela está vindo desse ambiente de trabalho ou de si mesmo. Falei até do WhatsApp, mas isso é muito importante, né? Porque hoje em dia é a nossa ferramenta de trabalho, mas as pessoas não sabem impor horário. Chama fora do horário e a gente, com medo de não responder, de perder aquele cliente ou de ser mal educado, acaba que a gente responde. Então, se brincar, tá ali trabalhando, né? 24 horas, né? Isso mesmo. Quando a pessoa chega no consultório trazendo a possibilidade do diagnóstico, né, trazendo alguns sintomas, e aí eu vou fazendo alguns questionamentos, afinal de contas esse é meu trabalho, né? Promover um questionamento para que você chegue às suas respostas. Muitos dos pacientes falam assim, Ana, mas como eu vou abandonar esse trabalho? Eu entendo, já compreendi que ele me causa assim, esse desgaste emocional. Porém, é de lá que eu pago as minhas contas, é de lá e, afinal de contas, eu batalhei tanto para estar naquele lugar. Como eu posso estar sofrendo? Porque o burnout, ele não escolhe a profissão. Quando começamos a pensar sobre o burnout, ele começou uma pesquisa na área da saúde. Hoje, nós já percebemos que ele não fica restrito só à área da saúde. Ele está presente, né, particularmente em algumas profissões, inclusive jornalismo. A gente sabe. Inclusive jornalismo. É muito trabalho, não tem um trabalho físico, mas tem um trabalho muito mental. É exaustão, né? Muitas informações, pressões, às vezes os horários de trabalho fora daquele horário comercial.
Então, ele está presente no jornalismo, no pessoal da área da saúde, nos professores, policiais ou qualquer profissão que te coloque em uma extrema cobrança, rotinas de trabalho com horários diferentes. E aí, por isso que você falou, e eu concordo muito na importância de colocar limites. É verdade. E essa questão da cobrança, mas é o meu lugar, eu sempre sonhei, almejei esse espaço, por que eu estou sofrendo tanto? Né? Então, fica aí a grande pergunta. Você vai ter várias oportunidades de trabalho, várias empresas, vários crachás, mas a vida é só uma. E aí, quais são aqueles sintomas que dão características de que a pessoa já está tendo esse transtorno? Que não é só um estresse, um nervoso, um problema normal do dia a dia do trabalho. Tem vários sintomas, mas os principais é a estafa, a exaustão crônica. Não é uma exaustão momentânea ou uma insatisfação. Por exemplo, o principal diferencial para a gente fazer esse diagnóstico é o tempo, o quanto vem permanecendo esses sintomas. Você está no seu ambiente de trabalho, seu colega foi promovido, você não, gera uma insatisfação. É diferente da síndrome de burnout, que é uma exaustão. Ela pode vir com sintomas físicos e psicológicos. Sintomas psicológicos, a dificuldade de ir para aquele lugar, de se relacionar com as outras pessoas, a exaustão, o cansaço. Sintomas físicos, dor de cabeça, problemas gastrointestinais, perda de apetite ou excesso de apetite. Então, a gente tem dois fatores, fatores físicos e emocionais. Taquicardia, aquela coisa que você acha que às vezes você está tendo um problema ali, né, de infarto, sei lá, pode ser também? Pode. Esse já é um sintoma mais grave quando o paciente está dentro da crise de burnout. Eu já tive alguns pacientes que tiveram uma crise durante uma reunião, por exemplo. Tive pacientes que já tiveram a perda momentânea de audição e de visão, um embaralhamento das ideias, não saber onde você está, passa rápido. Isso é uma crise de burnout, é diferente dos sintomas clássicos. A crise é quando você já não tratou aquilo que já vinha há bastante tempo. Então, a importância de reconhecer os primeiros sintomas. Cansaço, fadiga, exaustão, dificuldade de levantar para ir trabalhar, dificuldade de lidar com os colegas de trabalho. Sintomas físicos, dor de cabeça, problemas gastrointestinais, perda ou excesso de apetite. Eu também sou especialista em compulsões. Então, eu percebo que muitos pacientes que desenvolvem a compulsão alimentar, geralmente o pano de fundo é aquele ambiente adoecido do trabalho, onde a comida ou o álcool ou as drogas, elas entram como uma recompensa. Então, o burnout hoje, ele vem trazendo problemas em várias áreas, vários nichos da sociedade, interfere diretamente no PIB, interfere, nós estamos hoje liderando em segundo lugar, né? Na verdade, o Brasil está em segundo lugar com maiores números de pessoas com burnout, a gente só perde para o Japão. Mas homens ou mulheres? Isso não tem muito específico, né? Ela não escolhe, na verdade, entre homens e mulheres e não tem uma faixa etária. Porque vai depender muito de como você lida com o seu trabalho e também do ambiente no qual você está inserido. Porque é algo que também não atinge só aquelas pessoas que são líderes de equipe, qualquer pessoa em qualquer área que ele atua, ele pode estar sujeito a esse problema, né? Agora eu te pergunto, mas e aí? A pessoa trabalha, como você mesmo disse, ela escolheu aquele emprego, o sonho dela é aquele emprego, mas está exigindo demais. O que ela faz então? Se ela não quer deixar, como que ela vai dar conta de lidar com isso? Vai ter que se afastar, vai ter que tratar trabalhando? Como que faz? Isso vai depender do grau, né, daquele adoecimento. Se tiver começando os sintomas, o que eu sugiro? Ter uma rotina mais saudável, onde você entenda que, embora o seu trabalho seja muito importante, mas você não é definido só pelo seu trabalho. Você pode ser mãe, assim como pai, você pode praticar um esporte, estar inserido em outras áreas. Então, eu sempre sugiro classificar a vida não só como um ambiente de trabalho, não só como o trabalho sua principal prioridade. Então, eu sugiro incluir práticas saudáveis, como um sono reparador, a prática de exercícios físicos, evitar bebidas alcoólicas também, né, que elas prejudicam o nosso estado psíquico e físico, investir em lazer saudável, espiritualidade, tudo isso pode, além de prevenir, reduzir os primeiros sintomas. E aí, outra questão também que a gente está falando, a pandemia, ela veio aumentar. Depois da pandemia, aumentaram os casos de pessoas com essa síndrome? Aumentaram, por conta do excesso das telas. As telas vêm trazendo essa competitividade e a comparação com outras pessoas. Então, tem sim, até porque em 2022, apenas que o nosso CID, né, a Organização Mundial de Saúde, veio entender um pouco mais sobre o burnout. Ela começou lá na década de 70, como eu falei, uma pesquisa apenas para a área da saúde, e na pandemia nós tivemos esse movimento, começamos a perceber, tivemos, acredito que um tempo maior
e começamos a ver as consequências do adoecimento psíquico. Eu achei que era por conta de home office, porque no home office as pessoas também ali misturavam trabalho com um momento de descanso e toda essa confusão, mas é principalmente por conta da comparação. Eu creio que a pessoa, ela se esforça além, ela mesma se compara, né? Nem é o julgamento dos outros, ela julga o que ela está fazendo e nunca é o suficiente, né? Isso mesmo, esse é um dos principais sintomas também, o sentimento de insatisfação consigo mesmo, onde você acaba despersonificando, acreditando que você é apenas o profissional e isentando das suas características como ser humano. E também tem esse fator, o home office. O home office ele precisa estar muito bem preparado. Se você escolhe ou a sua empresa sugere, você precisa sim ter um ambiente preparado para executar determinada função. Eu, como psicóloga, atuo híbrida. Eu vou para o consultório para atender os pacientes presenciais e atuo em casa. Mas é um ambiente totalmente preparado para que eu tenha a mesma qualidade que eu tenho no presencial, eu tenho no online também. Inclusive, né, revelo que uma das principais coisas que eu uso ao meu favor, porque a minha profissão exige muito de mim também, psicologicamente, eu tiro uma soneca todos os dias, depois do almoço. Eu tiro o meu momento de descanso, como se fosse um reset, aquele momento comigo mesma. Além dessas outras práticas que eu sugiro aos meus pacientes, eu também coloco em prática. Eu não estou imune a nada disso. Nós já trouxemos, inclusive, essas informações dessa sonequinha após. E a meninada jovem? Você tem recebido muitos pacientes também jovens com síndrome de burnout, que a gente fala, poxa, mas você é tão jovem e já está desse jeito? Tem acontecido muito? Sim, o burnout ele não faz essa escolha, nessa diferenciação. Então, acomete sim o público jovem que está exposto no ambiente de trabalho. Tem alguns outros profissionais que trazem o burnout numa outra ótica. O burnout de quem está, por exemplo, estudando para o pré-vestibular ou o burnout das mães. Ainda não podemos afirmar e fazer essa correlação, porque ela é uma síndrome específica do ambiente de trabalho. Então, sim, os jovens que estão inseridos no mercado de trabalho também desenvolvem burnout pelo excesso de cobrança, ou externo ou interno. Gente, vamos falar desse burnout de mãe aí? Tenho certeza. Tem um tanto de mãe assistindo ali, falando, eu tenho esse tanto de sintoma, eu sou às vezes aquela mãe que trabalha em casa, né, que cuida da família, que às vezes não trabalha fora, mas sente esses mesmos sintomas, então é possível também, porque a pressão, a cobrança também é a mesma, né? Sim, imagina só, né? Aí a mulher, ela tem aquela função no mercado de trabalho, aquela função como mãe, como dona de casa e a pressão também dos padrões de estética, onde eu tenho que acabar de ganhar neném, já preciso estar naqueles padrões de beleza. Então, o convite que eu faço é refletir, né? Entender qual é realmente o seu papel para a sociedade, o seu papel consigo mesmo. Relembrar quais são os seus valores e, principalmente, se você começou a sentir sintomas, não deixe de buscar o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico são os profissionais da área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra. Existe tratamento. Não é tão difícil, é desafiador como qualquer outro tratamento, por isso que é feito apenas por profissionais. Os resultados começam a ser vistos a partir, geralmente, do 3º mês. Precisa se afastar das suas atividades laborais? Depende da atividade que você exerce, depende de como está o grau, né, do adoecimento. Mas o que eu sugiro é sempre buscar a prevenção. É verdade, né? Não deixar chegar no limite do esgotamento, né? E o principal, esse acompanhamento e a mudança também em volta do profissional, que a gente estava conversando nos bastidores. Não adianta a pessoa se tratar, se cuidar, voltar para aquele mesmo ambiente onde aquelas cobranças externas, às vezes abusivas, né, continuam, e aí a profissional acaba voltando a desencadear de novo, né, doutora? Ela se retira daquele ambiente, não faz um tratamento correto, como alguns pacientes fazem, né? Pega um atestado, vai para casa e dorme ou toma remédio. Mas não busca uma mudança de hábitos, ou pelo menos um conhecimento maior sobre si mesmo, que a gente chama na terapia do autoconhecimento. Entender qual é a sua missão. Por que você está naquela empresa? Por que você escolheu aquela profissão? Eu acredito que maior do que a motivação, porque nem sempre a gente consegue só estar motivado ou fazer as coisas baseadas só na motivação. Eu entendo a necessidade de buscarmos entender sobre o real desejo. Qual é a minha missão? Qual o impacto que eu causo na vida do outro e que essa profissão causa na minha vida também? Se perguntar todos os dias o que eu estou fazendo ali, eu tenho, e principalmente também o que a gente sugere para evitar essa cobrança exagerada, estabelecer pequenas metas dentro da empresa e entender que nem tudo está ao seu controle, tem coisas que fogem do nosso controle.
Verdade. Vocês ouviram aí, né, todas as dicas da doutora, né? Muito obrigada por trazer mais uma vez, né, todas essas informações, esclarecer para o pessoal, para que cada um cuide bem da sua saúde e não deixe com que o trabalho deixe a pessoa surtada, né? Não vamos surtar, não, vamos ficar bem, né, doutora? Obrigada. Vamos nos cuidar cada vez mais. Verdade. Gratidão, tá? Obrigada. Ó, nós vamos para o intervalo, é rapidinho, na volta tem Corpo e Mente em Equilíbrio e hoje nós vamos falar sobre endometriose, então sai daí não que é rapidinho. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Especialistas confirmam no Marte Minas, preço baixo virou notícia. Se liga nessas ofertas. Papel higiênico 30 metros com 40, R$ 42,90. Lava-roupas em pó 4 quilos, R$ 19,98. Arroz 5 quilos, R$ 18,80. Peito de frango congelado quilo, R$ 11,98. Leite longa-vida, R$ 4,28. Leite condensado, R$ 4,98. Campeão de preços baixos. Só o Marte. Em Equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já estamos de volta, é a hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. E hoje por aqui nós vamos falar sobre uma condição ginecológica que atinge cerca de 10% das mulheres em idade fértil, que é a endometriose. E o nosso bate-papo é com o Dr. Rafael Alves, que é especialista nesse assunto quando a gente fala de imagem e diagnóstico. Bem-vindo, boa tarde, doutor. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. 10%, quando a gente fala de mulheres, parece um número tão pequeno, mas impacta muito na vida dessas mulheres um diagnóstico de endometriose, não é verdade? Exatamente, Vanessa. A estimativa é que temos 10% da população mundial sofrem desse mal, da endometriose e endometriose profunda e endometriose superficial, que são condições que causam muita dor pélvica na mulher, principalmente durante o período menstrual. Pode causar vários sintomas, além da dor, e isso aí pode muitas vezes ser incapacitante, tirando a mulher das suas atividades laborais, suas atividades corriqueiras e causando grande impacto na sociedade. As mulheres que estão me assistindo com certeza sabem que uma cólica normalmente, menstrual, no dia a dia, já é algo muito desconfortável. E quando você fala que tem essas cólicas, são diferentes, é um sintoma diferente. Então, assim, acaba que impacta na qualidade de vida, sem contar na questão também de poder trazer algum problema quando se fala na parte de engravidar também, né? Exatamente. Endometriose, além de ser a causa, talvez hoje a causa ginecológica mais comum, tá? Seria a endometriose. O principal sintoma da endometriose é a dor pélvica, principalmente durante a menstruação, em mulheres durante a fase reprodutiva da mulher. É menos comum em mulheres pós-menopausa porque está muito relacionado com a atividade hormonal, com o descamamento do endométrio e é uma questão multifatorial. Então, isso aí pode causar, além desses sintomas, como você apontou, a infertilidade, que é outra condição que deixa, além de trazer a dificuldade para engravidar, a mulher ela pode criar outras causas psicológicas e ser até um problema nas relações de um casal. Vamos explicar para o pessoal o que acontece ali nessa região pélvica quando a mulher tem a endometriose. A gente até separou uma imagem que vai mostrar, certo. Se eu não me engano, mostra todo o sistema normal e com o endométrio já prejudicado. O que seria? Então, a endometriose
ela seria o implante de células do endométrio. O que seria o endométrio? É a camada interna do útero, vamos dizer que seria a cama para receber o óvulo fecundado, onde vai ser gerado o bebê. Por várias questões, uma dessas é a menstruação retrógrada, essa menstruação, esse tecido, ele vai através das tubas e cai na cavidade pélvica, implantando-se em vários locais da cavidade abdominal. Mais raro, mas a gente pode ter até em casos no diafragma, onde a dor não é pélvica, vai ser uma dor muitas vezes no ombro. Mas o mais comum é a dor pélvica, por conta desses implantes. E junto disso, durante vários ciclos menstruais, o sangue é extremamente irritativo dentro da cavidade. Pode criar cicatrizes, fibroses, pode acometer o intestino, causando uma série de sintomas que hoje nós conhecemos muito mais. Isso aí antigamente, se lembrar, né, as nossas avós, elas era tido como normal, as pessoas simplesmente ignoravam aquela dor. Não, isso é uma dor da menstruação, é normal. Não era. Claro que hoje a endometriose, com a mudança do estilo de vida, com o menor número de menstruações que a mulher tem, ela aumentou. Mas já existia há muito tempo atrás e não se dava muita atenção, era tido apenas como uma questão normal e a mulher sofria, perdia qualidade de vida, as suas atividades, e hoje é uma causa que a gente conhece muito mais. A partir do momento que a mulher teve o sintoma, procurou sua ginecologista e ela tem essa desconfiança, qual é o passo? Quais são os exames necessários que devem ser feitos em busca do diagnóstico? Então, diante de uma condição de dor pélvica crônica, claro que a anamnese bem feita pelo ginecologista, pelo médico especialista, ela é muito importante. Nós temos hoje, basicamente, dentro da imagem, 2 exames que não são invasivos, que é a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética da pelve. Ambos os exames, o ideal é fazer com preparo intestinal, tá? A ultrassonografia de rotina, aquele transvaginal de rotina que toda mulher faz, ele também pode vir endometriose, só que ele não serve para o mapeamento de todas as lesões, tá? Esses 2 exames, ultrassom transvaginal e ressonância magnética, eles vão trazer um mapeamento das lesões, principalmente nos casos cirúrgicos, onde vai envolver uma equipe, às vezes, multidisciplinar, porque pode ter endometriose no ureter, que eu preciso do urologista, endometriose intestinal, que eu vou precisar de um coloproctologista, além do ginecologista junto dentro de sala, porque pode ser condições de cirurgias pélvicas complexas. Então, a ultrassonografia e a ressonância magnética são ótimos exames para a gente fazer esse mapeamento, ter um diagnóstico correto, quando bem indicado, vindo de uma anamnese muito bem feita pelo médico ginecologista. A partir do momento em que a paciente ela tem esse diagnóstico, ela vai fazer o acompanhamento com o profissional, né, com o ginecologista, tomando os medicamentos e vez ou outra ela tem que refazer esses exames de imagem para acompanhar, como que funciona? Então, o ideal vai fazer esse exame quando tem a queixa, no diagnóstico, né? E dependendo, mudança de quadro, vai mudar o tratamento, vai para um tratamento cirúrgico, principalmente, onde nós podemos ter acometimento de várias estruturas para ser abordada adequadamente. Então, a frequência desses exames vai depender da condição a qual a mulher vai ser submetida dentro de um tratamento. Em relação à idade, existe talvez a questão de que mulheres mais maduras acomete mais mulheres dependendo da idade ou independente? Sim, com certeza acomete mais dependendo da idade, porque mesmo que a mulher tenha algumas teorias de um cunho genético da endometriose, ela que pode ter até algumas questões dentro da gestação da mãe de uma criança que vai nascer, que pode influenciar a pessoa a desenvolver endometriose, ela vai ter isso após alguns ciclos ovulatórios, algumas menstruações. Então, isso aí vai vir a partir do momento que a paciente tem a menarca, que é a primeira menstruação. Agora, é importante a gente orientar sobre esse assunto, porque, como você mesmo disse, às vezes muitas mulheres sentem uma cólica e acham que aquilo é normal, que faz parte. Tem mulheres que não conseguem nem trabalhar. No dia que sente a cólica menstrual, ela pede até afastamento, né, doutor? Então, isso impacta muito na qualidade de vida. Então, essa questão de diagnosticar o quanto antes é muito importante para uma qualidade de vida, né? Exato, Vanessa, esse é um ponto muito importante, tá? Porque hoje tem estatísticas que, além da endometriose acometer 10% da população, o tempo para diagnóstico ainda hoje, com todos os métodos disponíveis, é de 10 anos. Isso é um tempo muito longo.
mulher ela fica sofrendo, ela tem um absenteísmo, isso aí, além de gerar o desconforto, gera perdas financeiras para quem trabalha, para a empresa. Então, é uma causa que, mesmo com toda a tecnologia, com métodos de imagem, a gente ainda não consegue diminuir tanto o tempo de diagnóstico. Pelo menos essa aqui é a estatística que nós temos aqui no Brasil. E como você falou de tecnologia, cada vez mais vem se avançando os aparelhos, equipamentos para se fazer esse diagnóstico, e isso facilita muito a vida e o trabalho até de vocês, né? Com certeza. Desde quando eu comecei a ver endometriose, que faz mais ou menos uns 12 anos, quando eu estava em formação na residência médica, até hoje mudou muita coisa no diagnóstico para endometriose. A gente tem muito mais ferramentas para isso. A videolaparoscopia ainda pode ser usada para diagnóstico de endometriose, mas com os métodos não invasivos. A videolaparoscopia é um procedimento cirúrgico. Com métodos não invasivos, como ultrassonografia, com preparo, ressonância magnética, a gente vem diminuindo isso e lançando mão de métodos mais invasivos apenas no momento quando a cirurgia é necessária. Muito bacana, doutor. Muito obrigada, né, por trazer essa informação, que amanhã é um dia, né, que se fala sobre a endometriose. Então, a gente trouxe esse assunto para orientar vocês. Se estiver sentindo uma dor em excesso, gente, não é nada normal, não. Procure o médico, entenda melhor sobre isso. Então, gratidão pelas informações, doutor. Obrigado, Vanessa. Só deixando um recado também, que é muito importante que as mulheres fiquem atentas aos sintomas e ter o contato com um médico especialista em endometriose que conheça a doença. Infelizmente não está acessível a todos, mas que procurem para que possam ser melhor atendidas e tenham um diagnóstico. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Tá? Um ótimo dia. E vocês sabem, né, gente, ó, o que eu acabei de falar aqui. Cólica menstrual muito forte não tem nada de normal, né? Muitas mulheres, inclusive, convivem por anos com essa dor sem saber se pode ser endometriose, como a gente acabou de falar, que é uma condição que atinge milhões, mas ainda ela é subdiagnosticada. Então, a boa notícia é que a check-up, referência em exames por imagem, tem protocolos e exames para diagnosticar e identificar a endometriose de forma precisa, mesmo nos casos mais profundos. Pois é, por isso, se você sente dores intensas, desconfortos durante a relação sexual ou até alterações intestinais durante o seu ciclo menstrual, procure um ginecologista e converse sobre esses exames. E claro, conte sempre com o check-up para te ajudar no diagnóstico. Para saber mais, entre em contato pelo número 3303.000. Check-up, resultados a serviço da vida. Bora pro intervalo rapidinho, porque na volta tem outro quadro aqui, que é o nosso quadro de dentro para fora. E vamos anunciar qual foi a mamãe que vai ganhar um cuidado especial com procedimento estético, hein? Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Promoção Mês das Mães nas óticas Santo Óculos. Lente multifocal ampla visão com filtro azul por apenas R$ 299,90. Neste Mês das Mães, na compra de um multifocal, a mamãe ganha um lindo óculos solar na hora. Santo Óculos. Sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar nossas crianças, adolescentes e idosos. Olha só. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. A nossa ajuda muda o mundo de muita gente. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Vem pra cá!
Casa dos Pisos. Piso extra 43 por 43. Argamassa grátis 22,90. Revestimento branco 19,90. Tele 366 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia 3227 1747. Ofertas aqui tem Agropecuária. Farelo de arroz 30 quilos 39,90. Farelo de trigo 40 quilos R$ 85,00. Milho grão 40 quilos R$ 64,90. Pagamento à vista, dinheiro ou Pix. Aqui tem Agropecuária. Aldo Borges Leão 2100. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Já estamos de volta, eu vou te falar, hein? Tem coisa melhor do que ver as mamães com um belo sorriso no rosto? E nesse mês de maio, a Oral Sim te convida para priorizar a saúde de quem dedicou a vida a cuidar de você. Afinal, a falta de dentes pode ser uma das causas para outros problemas de saúde, né? A dificuldade para mastigar acaba limitando muito a alimentação e, lógico, prejudica a digestão. E esse fator, inclusive, gente, pode estar por trás de uma gastrite, perda de peso, até da baixa imunidade, viu? Por isso sem contar também nos impactos da autoestima, né? Já que a pessoa acaba perdendo a liberdade e o prazer de dar esse sorrisão. Mas com os implantes dentários da Oral Sim, essa história pode mudar, viu? Dá para substituir aquela famosa dentadura ou a ponte móvel por uma prótese fixa, que é mais segura, mais confortável. Então, ó, não perde tempo, agende já uma consulta de avaliação para saber mais com os dentistas da rede de clínicas número 1 em implantes dentários. O telefone eu vou contar para vocês, é o 34 3238 1090 e você também pode acessar pelo Instagram. Mês das Mães, Oral Sim, amor em cada sorriso. Poder comer o que a gente gosta é tudo de bom, né? Mas você já se perguntou se a sua mãe consegue comer também? Se ela sofre com a falta de dentes, talvez tenha várias limitações que você nem percebeu. Por isso, dê uma atenção especial à saúde dela. Os implantes dentários são um presente para a vida toda. E sorriso de mãe não tem preço, né? Agende uma avaliação na Oral Sim, a número 1 em implantes dentários. Nada melhor do que um sorrisão, né? Gente, mudando de assunto, vou contar para vocês um assunto polêmico que tá dando no que falar. A busca por uma espécie de pílula anticoncepcional masculina pode estar chegando ao fim e os estudos apontam que um gel injetável pode ser um método eficaz para os homens evitarem filhos, olha aí. Contraceptivo masculino. Para quem a gente conversou hoje, a ideia é boa. É uma forma do homem também contribuir nesse esforço aí da contracepção. Eu acho que a gente tem que dividir um pouco a responsabilidade, né? Eu acho ótima ideia. O contraceptivo masculino é diferente da pílula que a mulher tem que tomar todos os dias para não engravidar. Esse tratamento é feito com hidrogel injetável. A aplicação do Adam, como está sendo chamado, dura 30 minutos e é feita com anestesia local. É como se fosse uma injeção com força, semelhante a uma vacina. Esse hidrogel ele é colocado dentro do canal onde é feita a vasectomia, né, do canal deferente, onde se faz naturalmente a vasectomia, mas nesse caso se coloca o hidrogel dentro desse canal deferente e esse hidrogel basicamente ele faz uma rolha, um tampão, fazendo com que os espermatozoides que são continuamente produzidos pelo testículo não consigam passar por esse tampão. Os cientistas estavam atrás de um tratamento desses para homens há mais de 6 décadas. E o laboratório responsável por essa experiência diz que a grande vantagem é que apenas uma aplicação faz efeito por 2 anos. E o mais interessante, é reversível. Esse método é um atrativo pelos mesmos motivos que se tornaram populares os métodos como o DIU ou o implante feminino. Uma vez aplicado, o paciente não precisa se preocupar diariamente. Seria como se fosse uma vasectomia temporária, não definitiva.
uma vasectomia aonde, com o passar do tempo, esse hidrogel ele vai sendo biodegradado espontaneamente, naturalmente, sem a necessidade de qualquer outro tipo de uso de substâncias. E então, naturalmente, esse homem, depois de 2 anos, ele volta a ter a passagem dos espermatozoides por aquele local que estava anteriormente bloqueado. A primeira fase do estudo foi feita em animais e foi satisfatória. Agora tem uma segunda fase com humanos. Se tudo correr bem, o contraceptivo masculino deve estar nas farmácias em 2028. Por que a responsabilidade é nova? Por que nós temos que usar pílula? Por que nós temos que usar DIU? Tem que ser para todo mundo, o prazer é para os dois. Eita, já pensou em, doutora? A gente estava mostrando ali os homens se prevenindo, agora não só as mulheres, é um assunto polêmico. Falando em polêmica, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa. Tô falando tarde, que é polêmica pessoal. porque tá todo mundo aí esperando para saber, porque chegou a hora do nosso quadro De Dentro para Fora, com a doutora Glaucia Milhomem. E o objetivo desse quadro é transformar vidas de mamães que estão sempre cuidando de todo mundo. Agora é hora delas cuidarem delas mesmas, né? É isso mesmo, e nós já escolhemos essa mamãe, né? Já escolhemos. Que vai passar por essa experiência aí de fazer esse procedimento estético, gente. Eu tenho certeza que ela vai ficar ainda mais linda do que ela já é. E daqui a pouco nós vamos divulgar quem é essa mamãe. Mas agora, inclusive, a gente desde o início desse bate-papo, nossa, a gente sempre fala, as mães... Nós, mães, né, vamos incluir nessa, a gente está preocupada em cuidar de todo mundo, né, e às vezes a gente não sobra tempo, ou dinheiro, ou o que for, para cuidar da gente, né, ela não liga, fala, não, tá tudo bem, não é verdade? Isso acontece muito, inclusive até recebi uma paciente ontem no consultório e a gente falou sobre isso, é uma coisa que sempre acontece, né, ela falou da situação de sempre estar priorizando o marido, filhos, às vezes ela ajuda na despesa da casa também, né, então acaba priorizando essas coisas, mas ontem ela falou assim, hoje eu decidi me priorizar, e a gente fez um procedimento e ela saiu de lá muito feliz, né, com o resultado. Que é aquele olharzinho cansado que ela tava, que incomoda muitas mulheres também por aí. Falando nisso, eu já falei que a gente vai divulgar mais tarde o nome dessa nossa mamãe especial, mas falando nisso, o que as mulheres mais procuram quando elas vão lá, quando a gente fala de estética facial, o que mais vem incomodando as mulheres? Vanessa, algo muito comum que acontece é falar sobre a papadinha. Tal da papada. Exatamente, flacidez, aquela queixa que meu rosto está derretendo, bigode chinês. Então, o que acontece? A gente vai perdendo aquelas gordurinhas, né, que a gente até mostrou no programa, lá no primeiro programa, que vai diminuindo e isso vai causando derretimento junto ali com a perca de colágeno. É verdade. E aí eu até trouxe um caso aqui pra gente ver. Nós vamos mostrar aqui, porque eu ia te perguntar, saiu da tela? Gente, não é milagre. E vocês vão ver aqui o resultado desse trabalho quando a pessoa te procura. Vamos mostrar aqui nessa aqui? As meninas vão mostrar na câmera. O que dá pra fazer pra melhorar essa papada? Conta pra gente. Vamos ver que esse pessoal consegue enquadrar. Olha lá, ó. Isso. Como que é esse trabalho que a gente faz? Isso, pode ficar assim com os meus pés. Isso. O que dá pra fazer nessa paciente? O que foi feito, na verdade? Por exemplo, essa paciente chegou, a queixa dela principal, aqui pra não pegar o reflexo, isso. Era essa papadinha aqui, né, gente, que tanto incomoda, que eu falei pra vocês, essa região aqui. Então, quando vocês podem ver que a falta de contorno, então, o pescocinho emendado aqui já com o rosto, né, isso acabava incomodando muito ela. E aí, o que acontece? A gente entrou primeiro com um tratamento, né, com um procedimento onde a gente usa um aparelho que não é injetável. Então, para quem tem medo aí de fazer procedimentos injetáveis, a gente tem essa opção também, né, de fazer um tratamento. A gente usou o ultrassom microfocado, que é uma tecnologia aí hoje super famosa, né, que as mulheres amam. Como que funciona? Você passa esse ultrassom aqui na papada, ele ajuda... É uma gordura em excesso ou é uma pele flácida? Então, aqui a gente tem dois casos, né? Nós temos a flacidez de pele, mas também tem gordura na região. Então, a gente tem que trabalhar as duas coisas. Por quê? Porque se a gente só faz a gordura, o que vai acontecer? Vai sobrar mais pele ainda. Então, a gente faz esse aparelho, a gente consegue atingir essas camadas todas. Então, a gente trata e já diminui também aquela gordurinha que tanto incomoda, melhorando o perfil. E eu vou até mostrar aqui, né, se a gente consegue. Eu trouxe aqui pra vocês verem como também. Que ficou. Porque além dela querer tratar aqui, olha isso, gente. Gente, olha esse resultado. Afinou bem o pescoço dela, ó. Pode deixar assim?
lindo. Sim. Porque você passando esse laser, ele deu essa afinadinha. Ó, os meninos vão ajustar a câmera certa. Isso. E aí, além disso, ela também fez outras coisas ali pra ainda melhorar mais, né? Isso aqui foi um primeiro processo. A primeira que a gente focou em melhorar um pouco esse contorno, conseguimos ali diminuir muito a gordura. Vocês vão ver aqui na sequência, aqui dá pra ver, ó. Olha como já dá uma diferença na papada. A paciente chegou aqui nessa primeira foto, era sexta-feira, e ela voltou na terça, e a gente já conseguiu esse resultado imediato. Com o laser? Com o laser só, com o ultrassom. A gente conseguiu melhorar, focamos também em levantar o rosto. Então, aqui é um processo que a gente faz. É um full face com ultrassom microfocado. E, inclusive, esse mês, tá? Para vocês aí que querem, né, presentear mamãe. A gente tá com esse protocolo lá no consultório, tá? Do ultrassom microfocado, que você pode presentear aí sua mamãe. Vocês, mamães, que querem se presentear também. E ganha também um procedimento que é o Botox, que todo mundo ama, né? Então, tá arrasando. Não deixem de aproveitar. Ó, ficou lindo, viu, o resultado dela. E lá no Instagram da doutora, vocês vão ver, ela sempre mostra isso que dá pra ser feito. E com a paciente, você já mostra na hora ali, né? Isso é muito bacana. Bom, o tempo tá quase acabando e nós vamos anunciar a nossa querida ganhadora. Eu vou pedir licença pra você, gente, que eu larguei meu celular aqui. Doutora, socorro, ao vivo é assim mesmo? Porque nós vamos falar agora o nome da nossa ganhadora. Isso mesmo. Quem será a gente escolheu, conta pro pessoal como que a gente recebeu várias mamães que mandaram fotos contando a sua história, por que ela merece ganhar, não foi assim mesmo? Você que leu todas as histórias, conta pra gente sobre as histórias enquanto eu vou procurar a nossa ganhadora. Então, gente, foi muitas histórias, eu agradeço por vocês terem compartilhado, né? O nosso desejo era de presentear todas, com certeza, mas a gente não conseguimos, tivemos que escolher uma história aí. Eu não vou falar o nome ainda, né? Vamos falar? Vai falar já? Vamos falar. Quem vai ganhar esse procedimento e ela vai fazer uma transformação durante esse mês vai ser a Ana Paula Alves, essa queridona. Ela tem 50 anos. Cadê a foto dela? Essa é a Ana Paula, né? Essa é a Ana Paula. Ana Paula, parabéns. Você foi a nossa ali selecionada, né, que ganhou, né, esse procedimento. Que gracinha, e a gente. Ana ficou muito feliz, né, ela tá passando um momento difícil lá, ela falou, contou na historinha, né, e é um momento agora que ela vai se proporcionar esse cuidado também. E nós vamos mostrar aqui para vocês todo esse processo. Ela vai contar o que ela quer fazer, né, para transformar. A doutora Glócia vai mostrar tudo e vai trazer aqui semana que vem essa primeira consulta. E depois nós vamos acompanhar nas próximas semanas essa transformação, né? É isso mesmo. A gente vai realçar o que tem de mais belo de dentro para fora aí da Ana Paula. E a gente vai mostrar tudo isso aí, os bastidores, tudo com detalhes para vocês. Eu tenho certeza que essa mãezona aí vai ficar muito feliz. E para você, mãezona, a dica é cuide de você, né, doutora? Cuide de você, dê preferência para você, que isso é muito importante. É isso mesmo, se priorizem. Se priorize. Muito obrigada, mas eu adoro te receber. Coisa linda, vocês viram, gente? Não é mágica, não. Isso se chama cuidado. Amanhã a gente volta, quarta-feira, com gastronomia e vocês vão acompanhando nas redes sociais esse trabalho que nós vamos fazer aqui no nosso quadro De Dentro para Fora. Fui, um beijo. Tchau, Até amanhã. gente. Tchau.